Play Evangelize. Conexão com os filhos da Imaculada. Possamos então chamar o Carline, que vai vir pregar aqui pra gente. Possamos estender as nossas mãos sobre o Carline, pedir que o Espírito Santo venha sobre ele, que Nossa Senhora passe à frente e possa vir sobre cada palavra do irmão Carline, para que não seja ele, sim, a boca de Deus através dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É uma alegria, irmão, irmã, poder estar com vocês nesse último grupo do ano. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom participar desses momentos de oração, de entrega, ao qual nós entregamos nosso coração a Deus. É meio que se rendemos a Deus. Como é bom se render ao Senhor. E a palavra de hoje que será anunciada está no Evangelho de São Mateus, 17, capítulo 17. Eu vou proclamar do versículo 14 a 20. A Bíblia já está marcada, já, algumas pessoas, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso, eu peço que vocês possam se levantar para a gente proclamar esse evangelho, né? Amém? Amém, né? Tá facinho, tá tudo marcado. Vamos iniciar. Enquanto eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se dele e se prostrou diante de Jesus, dizendo: Senhor, tende piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora cai na água. Já o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-vos. Jesus ameaçou o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Versículo 19. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Versículo 20. Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé, em verdade eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavras da nossa salvação, né? Glória a vós. Glória a vós. Você possa já se sentando bem à vontade, para que nós possamos partilhar esse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bem rico. Essas palavras, um evangelho ao qual nós podemos tirar vários ensinamentos. Eu quero me atentar nesse começo
Eu não sei se vocês prestaram atenção nesse começo, sobre aqui ó, no versículo 15, dizendo: Senhor, tende piedade de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. A intercessão de um pai. Muitas vezes a gente lê esse evangelho e é algo que passa despercebido, mas gente, aqui nós podemos olhar a intercessão de um pai que se compadece com o sofrimento de seu filho. E eu imagino as multidões que estavam seguindo Jesus reunindo aquelas multidões, e aquele pai entrando no meio daquela multidão: dá licença, e se achegando e se prostrando diante de Jesus e dizendo: Jesus, socorre, tem piedade do meu filho. Olha, gente, o coração desse pai, olha a importância desse pai. Ele que coloca seu coração na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e se humilha. Não se importa com aquela multidão que estava acompanhando Jesus. Muitas vezes, talvez por causa de interesse. Muitos eram assim, só queriam a cura de Jesus, depois não voltavam para agradecer. Aquele pai não, se prostrou diante de Jesus. O que nós podemos tomar como lição desse primeiro versículo que a gente está lendo aqui? A importância da intercessão, a importância de nós como família católica, como grupo de oração, Geração da Imaculada, a importância de nós orarmos uns pelos outros. Eu até anotei aqui também, eu anotei assim: como Deus se compadece do sofrimento dos seus filhos, como Deus se atenta quando nós não paramos, não se apegamos somente nós, e nós começamos a olhar com a visão espiritual, a gente começa a enxergar o sofrimento do próximo. Deus se compadece quando você, como servo, como filho, com as suas limitações e fraqueza, começa a enxergar o sofrimento do próximo. Isso, de fato, abre o coração de Deus. A nossa compaixão pelos outros move a compaixão de Deus. A importância de nos atentarmos a esse chamado do Senhor como servos. Você jovem ou não, você que está assistindo essa live, irá assistir futuramente nos nossos canais. A importância a intercessão de nós se compadecer com o sofrimento do próximo e pedir. E aqui ó, dizendo isso: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora cai na água. Tem piedade. Olha a importância dessa palavra. Jesus, tem piedade do meu pai que está com aquele vício do alcoolismo. Tem piedade, Jesus. Tem piedade da minha mãe que toma X remédios para poder dormir. Jesus, tem piedade do meu filho que está saindo todas as noites, voltando embriagado. Somente o Senhor sabe os braços de quem ele passou, os braços de quem ela passou. Jesus, tem piedade. Toma as rédeas, Jesus. Toma as rédeas da minha família. Toma as rédeas, Jesus, dos meus filhos. O Espírito Santo já começa a estremecer meu coração nessa noite com esse primeiro versículo. E aqui a gente tem um alerta também nesse versículo. Olha a riqueza desse versículo, gente. Um alerta. Deus não abençoa coração egoísta. A importância de nós sairmos do nosso egoísmo,
daquele egocentrismo de olhar somente a nós, os nossos problemas, as nossas lutas. Não que isso seja proibido, mas nós precisamos nos tirar do centro e ser menos egoísta, de fato, se compadecer do sofrimento do próximo. Essa palavra, essa pregação do Evangelho, ela é forte e toca o nosso coração, pois eu coloquei como um alerta do nosso Senhor Jesus, que fala claramente ao nosso coração, que nós devemos sair do egoísmo, não olhar somente as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas sim do irmão que sofre. Anotei aqui um exemplo para poder estar dando para vocês, de uma pessoa, aliás, de um santo ao qual eu tenho devoção, que ele tirou o eu do centro. É São Padre Pio. São Padre Pio, ele fez um compromisso com Deus de não pedir mais nada para ele. São Padre Pio, que é um padre católico, um frei, as pessoas chegavam até ele falava: não, eu só sou um frei que só reza. Mas, irmãos, aquela oração daquele frei, daquele padre, abria as portas do céu. Ele fez um compromisso com Deus de não pedir nada para ele, e tudo o que ele pedia era para os outros, era para o próximo. Meu amado, amada, Deus ouvia essas orações. Eu falo para você nessa noite, Deus está disposto a abrir seu ouvido, seu coração, para acolher o seu pedido. Mas a lição, vamos nos tirar do centro. Talvez você não alcance aquela graça, aquilo que você está sempre pedindo a Deus, porque você entrou num certo egoísmo e se colocou em primeiro lugar e não olha para as pessoas que estão sofrendo ao seu redor. Irmã, na hora que você tirar você do centro e começar a pedir para o seu próximo, aquele que está sofrendo, Deus irá derramar a graça que você tanto pede em sua vida. Amém? E São Padre Pio, eu me atento de um detalhe da vida dele, que quando o pai dele estava chegando na última, o pai dele já estava doente, perto já para ser entregue a Deus, o pai dele se aproximou dele no leito, ele foi lá para abençoar seu pai, e o seu pai pediu: pede para mim. O pai dele estava enfermo, estava morrendo. Ele falou: não, pai. Ele não pediu, isso ia trazer um benefício para ele. Ele não, estou falando que a gente vai fazer isso, mas ele não pediu para seu pai. O que ele fez para o seu pai? Ele começou a confessar seu pai. Eu lembro que seu pai, ele tinha vergonha de contar alguns pecados mortais que ele tinha feito, na época que ele ia trabalhar para fora, traição da mãe dele, e ele tinha vergonha. E São Padre Pio, que entrava nos corações, o dom de São Padre Pio, o Espírito Santo falava tão grandemente nele, que era uma coisa inacreditável. Ele chegava a dizer que ele era um mistério para ele mesmo. Vê, gente, se o Espírito Santo falava nele. E ele começou a falar: pai, você lembra daquele pecado, desse? Imagina você confessar com o padre, e o padre começar a contar os seus pecados. Você esqueceu daquele outro. Mas assim, o pai dele morreu em estado de graça. Vamos dar continuidade. Aqui nesse versículo 18, Jesus ameaçou o demônio, e este saiu do menino e ficou curado na mesma hora. Jesus realiza uma cura. Jesus, de fato, ele sendo Deus, ele realiza um milagre nesse momento, uma libertação. Imagine, gente, aquele menino, a Bíblia fala que ora ele se jogava no fogo, ora ele se jogava na água. Aquele menino estava atormentado, estava possesso por um demônio. E Jesus ameaça esse demônio, e ele se retira desse menino.
Olha, gente, a grandeza de nosso Deus. Qual é o ensinamento disso? Não há mal, não há barreira, não há tempestade que pode te tirar dos braços do nosso Senhor Jesus. A confiança do nosso coração em Deus, se entregar a Deus. Se você precisa de uma libertação, Jesus me liberta. Se não tem ninguém que peça por você, você se prostra. Hoje nós iremos adorar Jesus. Que você se prostre diante de Jesus e peça: Senhor Jesus, me liberta desse pecado, daquele. Liberta meu pai, liberta a minha família. Olha, gente, a força, o poder de nosso Deus. E falo para você, no final, se tiver tempo, eu vou partilhar 2 testemunhos com vocês. Um da importância da intercessão de um pai, e de exercitar a fé. Porque o tema dessa pregação hoje é um questionamento: qual o tamanho da nossa fé? Por que eu estou falando tudo isso? Com o intuito o quê? De nós exercitarmos a nossa fé. Mas vamos dar sequência. Jesus realiza um milagre maravilhoso com a libertação desse menino. E Jesus também, com essa palavra, ele usa dessa situação para corrigir os seus apóstolos. Jesus corrige, de fato, os seus apóstolos, porque aqui esse pai falou: eu levei o meu filho até os seus discípulos e eles não puderam expulsar esse demônio. Imagine, gente, os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, eles viam os milagres de Jesus, eles viam Jesus ressuscitando mortos, eles bebiam, eles comiam com Jesus, e eles não foram capazes de expulsar esse demônio. Detalhe, talvez seja, sabe, quando você deixa que o seu orgulho toma conta do seu coração? Pode ser que esses discípulos deixaram esse orgulho tomar conta do seu coração, e de fato, quando esse pai chegou até esses discípulos, eles entraram naquele eu posso, eu vou curar. Tem aquela frase que as pessoas falam para não se esquecer do Deus da obra. Aqueles apóstolos se focaram só na obra e se esqueceram que não era eles que faziam, não era eles que curavam, mas sim o próprio Cristo Jesus. Foi por isso, não tem outra explicação. Eles não conseguiram libertar aquele menino, eles que andavam lado a lado com Jesus. Isso é um exemplo para a gente, nós que estamos na igreja, estamos servindo, estamos num grupo de oração, ou seja, qual o seu ministério dentro de uma paróquia, para que nós não possamos o quê? Cair nesse orgulho de pensar que é nós que estamos fazendo. Hoje, para chegar até aqui, esses 2 dias foi uma luta, né? Essa semana, preparando essa pregação, parece que o tempo fechou, gente. O tempo fechou de uma tal forma que o tempo ficou totalmente sufocado. E eu tinha que ler e preparar essa palavra e orar. E ontem foi para acabar. Comecei a tossir, porque eu tomei muito. Essa semana quase não choveu aqui em Barra Bonita, né? Quase não choveu. Tomei muito chuvisqueiro essa semana. Acabei me resfriando. E ontem foi para acabar. Ontem eu cheguei para trabalhar lá na cidade de São Manuel. Da tarde para frente, comecei a ficar ruim. Gente, não é Covid. Eu faço o teste de Covid toda semana, viu, gente? A empresa onde eu trabalho é rígida. Não é Covid. Toda semana. Durante esse ano inteiro eu faço o teste. Falar, né? Porque vai, pelo amor de Deus. Fiquei ruim. E hoje acordei pior ainda. Acordei travado, ruim. Falei, meu Deus, como é que eu vou lá hoje para falar? E Deus me lembrou mais uma vez. Não é através de mim, não é através da minha voz, não é através do meu físico, mas é sim pela ação do Espírito Santo.
Ele que se manifesta quando nós colocamos os nossos corações e deixamos até mesmo as nossas limitações físicas de lado. Falamos: Deus, estou aqui, estou quebrado, Deus, mas estou aqui, eu quero te servir, eu quero ser instrumento em tuas mãos. Ele nos usa, Ele nos capacita, Ele nos dá um pouquinho mais de força para aguentar até a noite. Deus é tremendo, gente. Vamos lá. Vamos lá. Então, os discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu: por causa da vossa falta de fé. Amado, Jesus, um pouquinho mais para baixo aqui, no versículo 20b, Jesus tem aqui uma promessa na nossa vida. É a promessa para que Ele tem para a gente hoje, nessa noite. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporte daqui para lá, e irá. Nada será impossível. É a promessa que o Senhor tem para a gente nessa noite. Até o irmão trouxe aqui. Olha aqui, gente. Esse aqui é o grão de mostarda. Pequenininho, pequeno. Quase, daí do fundo não dá nem para ver, né? Olha, não dá nem para ver. Não dá, né? É quase daqui, já não dá nem para ver. E Jesus fala: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você irá mover montanhas. Olha, essa promessa de nosso Jesus, nosso Senhor Jesus, nessa noite. Você precisa mover na sua vida? Você tem alguma montanha? Alguma coisa que está difícil? O que você precisa movimentar na sua vida hoje? Olha que Jesus nos fala: se você tiver fé, amado, amada, do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a essa tribulação, a essa muralha, a essa doença: retira-te, pois é meu Deus que me deu essa ordem, é meu Deus que fez essa promessa. Retira-se da vida dessa pessoa. Essa doença não é de Deus. Essa doença veio para que a glória de Deus possa ser manifestada. Essa falta de emprego não é de Deus. Jesus abre as portas daquele emprego. O que mais você tem? Qual que são as barreiras? É o medo de se entregar a Deus? É o medo de se lançar inteiramente a Deus? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível, gente. Eu fiz o papel aqui, mas já está saindo tudo. Oh, glória. Ah, tá. Vamos lá. Ainda nesse versículo 20b. A ciência diz que nós usamos uma pequena porcentagem do nosso cérebro. A nossa inteligência, nós não usamos toda a nossa inteligência. A ciência nos diz isso. Se nós usarmos toda a capacidade do nosso cérebro, e para você ver, com a nossa inteligência limitada, quantas coisas o homem construiu, quantas coisas, pensa aí, esse celular, aquele tripé, esse banco, quantas coisas o homem construiu, tá, dom de Deus, inspiração de Deus, mas usando uma pequena porcentagem, da inteligência. Até existem alguns casos raros que a pessoa consegue usar mais,
quer ir uma pessoa, um exemplo, um santo, São Tomás de Aquino, São Felipe, tantos santos. Eu estou falando de santidade, que usaram e foram tremendo. Hoje é difícil você ver surgir pessoas desse jeito, é raro. Raro, crianças que você vê que nem sabem falar, mas já decoraram bandeira de todos os países, já sabe o nome do pai, da mãe, já consegue contar. Coisas raras que a gente vê de seres humanos que usam a inteligência num grau mais elevado. Onde que eu quero chegar nisso? Que através da inteligência, se nós usarmos, podemos realizar coisas espetaculares. Aplica isso no campo da fé. Se a sua fé for pequena, imagine o que você pode realizar se você começar a usar a sua fé, que você começar a exercitar a sua fé. Imagine as coisas tremendas, gente. Eu fico imaginando a pregação desse grupo já não cabendo mais gente nessa igreja, a gente tendo que fazer aqui no campo aberto. Eu fico imaginando as festas que a gente fazia de evangelizar que não cabe de gente. Eu fico imaginando milagres e prodígios, milagres espetaculares acontecendo, pessoas sendo libertas, a juventude enchendo a sua igreja. Eu fico imaginando tudo isso, gente, se a gente exercitar a fé. Porque a gente vive num mundo ao qual a nossa fé está sendo confundida. Sim, irmão, irmã, cada vez mais a nossa fé está sendo abalada, pois esse demônio, sim, que Jesus expulsou naquela época. Imagine a realidade do dia de hoje, as contaminações tremendas, os nossos jovens que já dentro da sala de aula já vão perdendo a sua fé, Deus que não está sendo mais anunciado. A nossa realidade no dia de hoje é tremenda, é séria, é urgente. A gente vive num mundo ao qual cada vez mais a nossa fé está sendo abalada. Uma igreja, até mesmo dentro da igreja, uma igreja ao qual tudo pode. Não é assim que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Precisamos nessa noite exercitar a nossa fé e voltar nosso coração inteiramente para Jesus. Doa quem doer. Jesus, vai sangrar, a minha costa vai sangrar, os meus joelhos vão se calejar, mas eu vou permanecer, pois os tempos não são de brincadeira. Irmão, fala o tempo aí para mim. Não é um tempo de brincadeira. A coisa tá séria. Eu já vou pular esses testemunhos, senão já vamos estourar o horário aí. Um deles, eu quero falar, eu estava até no meu começo de caminhada. Eu fazia parte de um grupo missionário na cidade de Jaú, ao qual a gente orava pelas famílias. Era a nossa alegria, de domingo de manhã a gente ia orar pelas famílias, e a gente fazia isso aqui que a gente está fazendo, partilhava a palavra de Deus, e no final a gente pedia o Espírito Santo, reunia os familiares daquele lar na sala, pedia para eles ficar no meio, a gente ia lá, clamava fogo, ô glória, o Espírito Santo vinha, domingo de manhã, bando de louco, tá pior que aquela denominação, e a gente estava lá, nem doido. Daí os padres falavam pra gente lá em Jaú, toma cuidado, vocês vão ser conhecidos como os caçadores de fantasma. E sabe, quando você tá com um compromisso sério com Deus, você começa a ir, se confessar, reconhecer suas limitações diante de Deus, Deus vai fortalecendo o seu chamado. A gente se confessava, a gente estava vivendo uma vida de graça, caía, ia lá, confessava, se levantava, a gente estava orando pelas pessoas. E esse fato aqui, desse demônio que se manifesta, estava na cara, que uma hora ou outra ele ia se manifestar, porque a gente estava mexendo com coisa séria. A gente estava entrando dentro das famílias e pedindo o Espírito Santo. A gente sabe que o exorcismo mesmo é somente um sacerdote para poder estar fazendo, mas as contaminações são tremendas dentro das casas. E a gente começou a orar, o demônio começou a se manifestar, começou a fazer barulho, muito barulho.
Eu conto isso, não é bonito você ver uma realidade de uma pessoa que está com aquela contaminação rolando no chão. Daí você pega seu terço e coloca no pescoço daí ele grita: eu odeio ela, Nossa Senhora, né? Ele odeia Nossa Senhora, né? É umas realidades assim que, pelo menos hoje, eu não estou vendo mais acontecer. Tamanho um esfriamento. Não era para ser assim. Era para que quando um servo de Deus passasse, a sua sombra perturbasse aqueles demônios. Tamanha santidade, tamanha a vida de graça, de limitações, fraquezas, sim, mas a nossa comunhão com Deus, pois nós comungamos Jesus. Eu vou começar por esse testemunho aqui. Aqui, nesse lugar, gente, nesse lugar, eu fui chamado para orar num grupo de oração, que tem aqui de sexta-feira, nessa paróquia, e conheci esse grupo de oração, onde eu vim aqui participar, eles me chamavam para orar. E numa dessas noites de cura e libertação, o irmão chamou para orar, daí ele fez 4 filas, uma aqui, 2 aqui, outra ali, 4 filas. E formou aquelas filas, parecendo de comunhão para a gente orar. E eu sou meio que assim, né? Eu não vou na escura. Irmão, como é que é seu nome? Você quer que eu ore para quê para você? Tem horas que Deus se manifesta, que Deus fala o problema da pessoa, Deus fala aquilo que a pessoa... Sim, mas nem sempre é assim. Como a gente diria, como católicos, a gente não tem bola de cristal. Você quer que eu ore por quê para você? Me conta que eu vou orar. Exercitando a fé, só pela fé. E chegou aquela fila e não acabava mais de gente para rezar, sem voz. Chegou uma mulher até mim. E eu perguntei para ela: o que você quer que eu ore para você? Como é seu nome? Ela falou para mim assim: eu sofro de um barulho tremendo que me acompanha no meu ouvido. Falei: tá bom, vou rezar pelo seu ouvido, por esse barulho, né? E Senhor, Deus e Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, olha por essa vossa filha, liberta ela desse barulho. E tá, acabou o grupo, beleza. E foi todo mundo embora para sua casa. Daí comecei a vir na missa, né? A missa aqui na paróquia. E essa mulher chegou para mim, falou assim: moço, ela não sabia meu nome. Aquele dia que você orou para mim, eu sofria daquele barulho. E naquela noite mesmo, aquele barulho foi embora. Falei: glória a Deus. Glória a Deus, continua firme na oração. Tá bom, esse barulho é uma cura espiritual. Ela é atormentada. Não tá bom esse testemunho? Tá fraquinho, né? Espiritual, a gente tá rezando aqui, Deus vai curando, libertando. Tá, vou contar um outro então. E nesse grupo missionário que eu comentei com vocês, um dia eu estudava à noite, lá para cima do Lago de Silvério, lá na cidade de Jaú. E a gente fazia esses grupos, a gente rezava de domingo. Mas sempre, depois que a gente começou a rezar pelas famílias, aconteciam os casos urgentes, que não dava para esperar. De pessoas que via bicho dentro de casa, de pessoas que estavam se debatendo, e etc e tal. Acontecia, caso urgente. A gente, como servos de Deus, tínhamos que ficar a posto para ir orar. E nesse dia surgiu um caso, e eu não podia ir, que eu tinha que estudar. Eu estava estudando, falei: meu Deus do céu, o coração incrédulo, né, naquele momento. Falei: eu vou para a escola, eles vão lá, rezam, eles se viram. Amado, entrei dentro da sala de aula, e tinha uma limitação, assim, para você entrar, que o portão fechava mais ou menos umas 7h15, né? Entrava 7 horas, até 7h15 você podia. Entrei dentro daquela sala de aula, o Espírito Santo começou a queimar no meu coração, falou: eu quero que você vá lá, eu quero que você vá nessa oração. Falei: eita Deus, comecei a partilhar lá com a pessoa que estava do lado, falei: e agora, hein, eu vou ter que sair daqui. Relutei, falei: não, eu vou, que Deus está chamando. A gente ia fazer a oração na casa, mais ou menos umas 8h30. Falei: tá bom, eu vou. Saí da sala de aula, corri na paróquia, né? Essa oração a gente fazia numa casa para baixo da rodoviária de Jaú. Corri lá na paróquia e lá tem uma graça assim, que eu gosto bastante de Jaú, cidade tem várias paróquias. Tem padre que atende antes da missa, a confissão, né? Falei: opa, o caso é sério, né? Caso de oração urgente assim, eu vou me confessar, né? Fui lá, me confessei com o padre.
me confessei, participei da Santa Missa, comunguei. Nossa, Deus é tremendo, né? Comunguei. Daí, beleza, desci lá para a casa onde ia ter a oração. Nem sabia de nada que estava acontecendo. Que não deu tempo, só falaram que era urgente. Desci lá, o irmão anunciou a palavra, a gente rezou. Daí a gente pediu para... Era um casal jovem. E o pai da moça, né? O casal, o pai e a mãe da moça. E a gente fez como a gente fazia. Pediu para eles ir no centro da sala. Só que nesse dia, o Espírito Santo, ele deu uma unção maior. Ele falou para aquele pai, aquela mãe da moça, empunhar as mãos na moça e rezar. E rezar por eles. A gente, tudo em volta, clamamos o Espírito Santo, fogo caiu, e o pai e a mãe ponhou a mão na moça e começou a rezar. Daí no outro dia eu fui perguntar para os missionários, então, qual que era o caso? A gente foi lá, rezou, mas qual que era o caso? Ela falou, daí eles passaram para mim o seguinte: essa moça que estava lá, essa jovem, ela estava com um problema, ela estava numa gestação, e o crânio da criança não tinha se formado no seu ventre. Então, praticamente era um aborto que ia ter. E foi isso o caso. O crânio da criança não tinha se formado. E a gente, aquele bando de louco, foi lá rezar. Rezamos, colocamos os pais, a intercessão de um pai, gente. Eles punharam a mão e rezaram junto com a gente, de acordo com a palavra que foi anunciada. Exercitaram a fé. É isso que eu quero falar nessa noite. Exercitaram a fé. Passou 2 dias, a moça foi para São Paulo. Os médicos ficaram admirados o que tinha acontecido. O crânio daquela criança tinha se formado. E eu creio que foi através daquela oração. Gente, um milagre físico aconteceu. Essa criança hoje está com 8 anos. Onde eu quero levar seu coração nessa noite? A ver o poder da intercessão, alimentar a sua fé. E o milagre aconteceu. E lembro que um desses missionários estava estudando para ser médico. Hoje ele já é um doutor lá em Jaú. E bem nessa época ele estava estudando essa área, né? Eu não sei como é que é o nome da área que os médicos estudam, né? E ele estava estudando essa área. Ele falou: meu Deus, aos olhos humanos da ciência isso era impossível de acontecer. E Jesus usou daquela fé e curou aquela criança. Eu já vou encerrando essa noite. Infusão, né? Eu já quero entrar nessa parte. Já peço que você feche seus olhos nesse momento. E vá preparando o seu coração. Quem que alimenta a nossa fé? Quem que é capaz de aumentar a nossa fé? É o Espírito Santo de Deus. Eu contei tudo isso, mas foi o Espírito Santo que conduziu o meu coração a todas essas missões, me conduziu até aqui hoje. Por isso eu te convido nessa noite a fazer uma experiência com o Espírito Santo. Eu já fiz. Amado, amada, Deus Pai novas todas as coisas. Faça uma experiência por completo hoje nessa noite. Permita que o Espírito Santo adentre seu coração. E nessa noite, pela fé que nós proclamamos aqui nesse Evangelho, as barreiras possam sair da sua vida com essa fé pequena. Jesus, aumenta a minha fé, envia o teu Espírito Santo nessa noite. Vem agir, vem se manifestar. Eu vivi a experiência do Espírito Santo 15 anos atrás, dentro de um retiro. Eu não conhecia, não tinha experiência, não tinha experimentado o Espírito Santo, nunca tinha ouvido falar. E eu entrei dentro daquele retiro e vi aquele pregador: abra seu coração para Jesus, faça uma experiência com o Espírito Santo. Eu falei, com muito relutar: Deus, se o Senhor existe, eu quero fazer uma experiência com o Senhor. Até naquela época eu não conhecia, não poderia ter tentado a Deus, mas eu falei: se o Senhor existe, eu quero fazer essa experiência. Por quê, amado? O Espírito Santo veio, eu repousei no Espírito Santo, fiquei aquele tempo no chão, não conseguia levantar, pensei que estava ficando louco.
mas se levantei um homem novo. Muitas vezes, por que eu estou falando isso? As pessoas pensam que o batismo no Espírito Santo vem somente pelo repouso. Não, o Espírito Santo ele se manifesta de várias formas na sua vida. Uma delas é por esse repouso. Eu já vi o Espírito Santo se manifestar por o dom do riso, dentro do retiro, o retiro inteiro incendiado com o dom do riso, gritos, sim, de libertação. Nossa, o Espírito Santo ele se manifesta daqui a uma semana. Deus é tremendo. Abra seu coração nessa noite e permita que o Espírito Santo se manifeste.